Neste vídeo, vamos resolver questões de interpretação de textos, compreensão e interpretação, ponto de vista do autor. Vamos lá. Prova para a Prefeitura de Campinas. Primeiro eu vou ao comando. O comando, que é o recorte, o enunciado, nele a banca diz: a partir da leitura do texto, é correto afirmar que o autor. Quando a banca fala assim, de maneira genérica, o autor, isso normalmente acontece quando é a primeira questão após o texto, ou a segunda no máximo, é porque ela quer um resumo do texto. Então, ela quer que você aí leia o texto. Como é que eu resumo o texto? Eu vou ler o texto no início, no final, se houver título. Se não houver título, aproveito para olhar a fonte e aí eu tenho um bom resumo do texto. Então, venha comigo. A memória dos que envelhecem e que transmitem aos filhos, aos sobrinhos, aos netos a lembrança dos pequenos fatos que tecem a vida de cada indivíduo e do grupo com que ele estabelece contatos, correlações, aproximações, antagonismos, afeições, repulsas e ódios, é o elemento básico na construção da tradição familiar. Então, sublinhando aqui a ideia principal, a memória dos que envelhecem é o elemento básico na construção da tradição familiar. Aí ele esclarece depois. Esse folclore está retomando a memória, né, que é o elemento básico, aí você coloca a setinha, elemento básico é a memória, sempre leia assim, colocando as setas, para poder organizar a coesão, compreender o texto. Aí ele diz, esse folclore jorra e vai vivendo do contato do moço com o velho, porque só este sabe que existiu em determinada ocasião um indivíduo cujo conhecimento pessoal não valia nada, mas cuja vocação é uma esmagadora oportunidade poética. Então ele está dizendo que o folclore jorra e vai vivendo do contato do moço com o velho, porque só este, aí o este manda a seta para quem? Para o velho, tá comigo aqui, ó, só o velho sabe que existiu em determinada ocasião um indivíduo cujo conhecimento pessoal não valia nada, mas cuja evocação é uma esmagadora oportunidade poética. Só o velho sabe daquele vizinho de sua avó, blá, blá, blá. Então, li o texto, li o início, vou ao final para ver se o final fala alguma coisa diferente. E com o evocado vem o mistério das associações. Então, de novo, ele vai estar retomando aí os costumes, as associações daquilo que se viveu no passado. Então, resumo o texto. Então, é assim, toda vez que a banca vier com uma questão a partir da leitura do texto, é correto afirmar que o autor, a banca quer o ponto de vista do autor. Ponto de vista do autor é a tese. Tese é a ideia principal do texto. Como eu resolvo essa questão? Olha o início e o final, título, e agora sim eu vou para as alternativas. Letra A, reconhece. Se for necessário, se você é uma pessoa muito distraída, escreva aí ao lado, faça um gráfico. Se for necessário, faça um gráfico. Coloque assim, tradição, costumes. O texto fala de tradição, costumes. O texto fala de... Você vai fazendo, memória, o velho, tá bom. Aí ainda coloco assim, positivo. Por quê? Porque se falar mal da memória, eu já elimino. Então, trabalhe com o positivo e o negativo, com as polarizações. O autor reconhece que certos conhecimentos, quando são pessoais, não valem nada. Olha como é bom você ter feito um gráfico. Olha como é bom você colocar positivo e negativo. Hein? De cara. VUNESP tá ficando sem graça já. Tá muito previsível você. A letra A, eu elimino sem continuar lendo. B, você entendeu? A banca faz a prova pra gente. Agora é para seguir. B,
Nem vou terminar A. B. Menciona situações como batizados, casamentos e velórios para mostrar que há uma religiosidade mais profunda nas pessoas de gerações anteriores. Veja, tá falando bem das gerações anteriores, não tá? Religiosidade mais profunda. Porém, o objetivo do texto é falar da religiosidade, ou seja, ele falou de batizado, casamento, velório? Não. Então, vê, elimina a letra B. A letra B é verdade da vida. É para pegar o cara que se envolve com o texto e fala, realmente, ó, batizado, casamento, isso aí tudo tem a ver com religiosidade. Nada a ver, viajou. C. Defende a transmissão das memórias dos mais velhos aos mais novos como modo de construção de conhecimento prático sobre o mundo. Gostei, vou guardar. Vou guardar porque tem tudo a ver. Você sempre vai guardar duas e depois vai comparar. Ah, pode ser, eu só não sei se conhecimento prático, não sei, mas vou guardar. D. Compreende que há detalhes nas histórias do passado, como a rua, as casas antigas, entre outras coisas, que fazem com que os mais velhos se sintam renascer. Verdade da vida, isso. A letra D é extrapolação igual à letra B. Ou seja, é verdade da vida e não tem nada a ver com o texto, esse negócio de os mais velhos renascerem. O objetivo do texto não é esse. Então, vai além do texto, é a extrapolação, elimino a D. E enxerga na evocação de certos fatos do passado algo de poético, que pode ser mantido como tradição viva nas gerações vindouras. Pronto, fiquei em dúvida entre C e E, vou lá para o texto, olho para o início e para o final como eu te ensinei. Ó, o início, ele fala as memórias dos que envelhecem, é o elemento básico na construção da tradição familiar. Tradição, tudo a ver com a letra E, entendeu? Ponto de vista do autor, não posso esquecer, na minha prova sempre vai vir uma ou duas questões virão desse assunto. São aquelas questões que vêm logo depois do texto, normalmente a primeira questão ou a segunda, e elas querem a tese do texto, a tese do autor. Ela é genérica, então eu olho para o início e para o final do texto, gabarito letra I. Próxima. Estamos resolvendo questões de ponto de vista do autor neste vídeo. Mais uma questão, olho para o enunciado e a VUNESP diz, é correto afirmar que o autor assume a tese de que? Ora, quando ela diz o autor assume a tese de que, eu olho o início e o final. Dri, mas eu olho só o início e o final? Não, já falamos sobre isso. Começou a prova, você vai ler o texto todo, óbvio. Começou a prova, qual é o passo a passo da resolução de prova de língua portuguesa da VUNESP? Primeiro passo, comecei a prova de português. Começo por onde? Lendo o texto, do início ao fim, para saber do que se trata, entender o texto. Do início ao fim, sem grifar, sem ficar sublinhando, sem ficar viajando. Ler para ter a compreensão global. Segundo passo, resolvo as questões de gramática primeiro. Reservo, guardo as de compreensão e interpretação de textos. Deixo para o final. Resolvo as de gramática mais difíceis eu vou guardando e vou resolvendo as mais fáceis. Deixo o que é mais difícil e deixo as de compreensão textual, ligadas ao texto, para o final. Depois, terminei as de gramática. Volto para as questões de texto. Agora sim, quando eu volto para as questões de texto, eu vou, diante de cada enunciado, primeiro, dizer o que a banca pediu, traduzir o enunciado. Como assim, Dri? Existem variações de enunciado. Ponto de vista do autor, é o que você está treinando aqui comigo nesse vídeo. Compreensão textual, recorrência, inferência, que é a interpretação de textos. Então, são 3 modelos de questão. 3. Então, vou repetir. Neste vídeo, estamos treinando com ponto de vista do autor, que são as questões de tese, resumo do texto. Mas existem mais 2 modelos. Compreensão textual, recorrência,
são aquelas em que a VUNESP diz, de acordo com o texto, segundo o texto, e aí, nesse tipo de questão, compreensão, ela quer que você vá a determinado trecho do texto. E não é isso que você está fazendo aqui. Aqui você está resumindo o texto, é a tese do texto. Então, questão de compreensão textual, não, é diferente dessa. É aquela que é para você ir a determinado trecho e verificar qual alternativa é a paráfrase do que você leu naquele determinado trecho. E o terceiro modelo de questão é a de interpretação, inferência, que é aquela em que a banca, como todas as outras, solicita que o candidato deduza a partir das informações. Então, parei aqui um pouquinho, só para lembrar que isso é técnica. Você tem que ler o texto todo, sim, claro. Eu não estou falando para você ler o início e o final só. Eu estou falando que, numa questão de resumo do texto, tese, você lê o início e o final para achar a tese. Normalmente vem no início, às vezes pode vir só no final, nos 2 últimos parágrafos e o título. Mas existem 3 modelos de questão, de texto, entendeu? Saber identificar o enunciado vai fazer toda a diferença na prova, porque a partir daí você vai agir rapidamente e resolver com mais convicção e objetividade a questão, entendeu? Agora retorne, venha comigo. Ó, vem pra cá, pergunto. Isso é questão de quê? Tese. Tese é o quê? Ponto de vista do autor. O que a banca quer? Resumo do texto. Já terei lido o texto todo. Tá, mas agora eu vou olhar o início e o final. E o título? Olhe para mim, ó. A ditadura da sociedade de consumo exerce um totalitarismo simétrico ao de sua irmã gêmea, a ditadura da organização desigual do mundo. Então, olha aqui, a ditadura da sociedade de consumo. Vá sublinhando as coisas que você está lendo. Ó, ditadura da sociedade de consumo exerce um totalitarismo simétrico ao de sua irmã gêmea, a ditadura da organização desigual. Então, eu já começo a colocar setas, ele está dizendo que sociedade de consumo tem como irmã gêmea a ditadura da organização desigual. Tá. Aí ele esclarece. A maquinaria da igualação compulsiva, olhe para mim, quando o texto começa a ficar difícil, o que você faz? Setas salvam. Ó, a maquinaria da igualação compulsiva, não estou entendendo, Dri, olhe para cima, veja se não está retomando alguma coisa. Setas salvam. Igualação compulsiva, está retomando o quê? Está retomando o quê? Sociedade do consumo. E aí você começa a dominar o texto, ó. Compulsiva tem a ver com consumo. Ó que legal. Tá, então a maquinaria da igualação compulsiva, que retoma sociedade de consumo, atua contra a mais bela energia do gênero humano. Então, se atua contra, é porque é coisa ruim. Então tá falando de sociedade de consumo como coisa ruim. Tá falando, e aí você já começa a organizar as polarizações, ó. Atua contra a mais bela energia do gênero humano. Gênero humano é coisa boa. Sociedade de consumo, coisa ruim. Que se reconhece em suas diferenças e através delas se vincula. O melhor que o mundo tem, tá retomando o quê? Dri, tô começando a me perder no texto. Use setas, ó. O melhor que o mundo tem, tá retomando o quê? A mais bela energia do gênero humano. Tá retomando o positivo do texto, ó. Está nos muitos mundos que o mundo contém. E as diferentes músicas da vida, suas dores e cores, as 1001 maneiras de viver e de falar, crer e criar, comer, trabalhar, dançar, brincar, amar, sofrer e festejar, que temos descoberto ao longo de milhares e milhares de anos. Então, olhe para mim. O texto começa falando que a sociedade de consumo exerce, né, um totalitarismo que se assemelha a uma ditadura da organização desigual do mundo. Tudo bem? Então, como assim organização desigual? Organização desigual, ó, veja, o que ele está dizendo?
que a igualação compulsiva atua contra o gênero humano, que se reconhece em suas diferenças. Então, olhe para mim. A banca é assim que vem. Texto de alto nível da VUNESP é assim. Dri, como combater? Tô ficando perdido. Faça gráficos. Então, peraí. Tá dizendo que, ó, tô vendo que sociedade de consumo é coisa ruim. Tô vendo que diferenças do gênero humano é coisa boa. Porque, ó, a mais bela energia do gênero humano que se reconhece em suas diferenças. E aí depois, o que ele faz? Ele mostra as diferenças, ó. As 1001 maneiras, isso aqui, 1001 maneiras de viver, falar, crer, tá mandando seta para onde? Para as diferenças. Tá. Agora, vou para o final. No final, ele vem, ó, a igualação que nos uniformiza e nos apalerma não pode ser medida. Então, igualação no texto é coisa boa ou coisa ruim? Venha comigo, organize a polarização. Igualação é coisa boa ou coisa ruim? Ela nos uniformiza e nos apalerma. É coisa ruim. Por quê? Porque coisa boa é respeitar as diferenças do gênero humano. Estou organizando o campo semântico do texto. Ó. Igualação é coisa ruim. Não há computador capaz de registrar os crimes cotidianos que a indústria da cultura de massas comete contra o arco-íris humano. Ó, arco-íris humano. Retoma o quê? Olhe para trás. 1001 maneiras de viver. Arco-íris humano é coisa boa. Ó, aí ele diz, contra o arco-íris humano e o humano, direito à identidade. Mas seus demolidores progressos saltam aos olhos. O tempo vai se esvaziando de história e o espaço já não se reconhece. Já não reconhece a assombrosa diversidade de suas partes. Então, ó, não reconhecer a diversidade, ele está falando isso toda hora. Tudo que se repete no texto é o ponto de vista do autor. Repare que eu estou tendo que ler esse texto todo, por quê? Porque não é um texto simples. E quando a VUNESP faz isso, em provas de alto nível, Polícia Civil de São Paulo, TJ São Paulo, esse é o padrão da banca, você tem de ler o texto mais de uma vez para poder marcar as referenciações, as setas, e as polarizações, porque senão você não vai dominar o texto, vai levar um tempão para responder as questões de interpretação. Então, uma segunda leitura do texto, desse jeito, vai acabar sendo necessária, senão você não vai dominar o texto. Colocando seta, colocando o positivo e o negativo. Tá. Ó, então ele está dizendo que, de novo, ele está falando da importância da diversidade. Ó, que ele está lamentando que o tempo vai se esvaziando de história e o espaço já não reconhece a assombrosa diversidade de suas partes. Então, isso aqui está retomando a igualação que nos apalerma, ou seja, crítica à igualação. Aí ele diz, através dos meios massivos de comunicação, os donos do mundo nos comunicam a obrigação que temos todos de nos contemplar num único espelho, único espelho é coisa boa ou coisa ruim? Que reflete os valores da cultura de consumo. Olhe para mim, organize. Espelho, aqui tem conotação positiva ou negativa? Negativa, porque retoma único espelho, retoma igualação, e tem a ver com cultura de consumo. Aí eu olho para o início do texto, sociedade de consumo. É assim que eu quero você lendo o texto na prova. Ó, tô chegando ao final, voltei para o início, ó, cultura de consumo, ó, sociedade de consumo. Agora eu olho para o título, igualação, desigualdade, estou começando a dominar o texto. Ó, quem não tem, não é. Peraí, quem não tem, não é, tá retomando o quê? Quem não tem, não é, tá retomando o negativo dos valores da cultura de consumo. Quem não tem carro, não usa sapato de marca ou perfume importado, está fingindo existir. Pronto. Estou resolvendo uma questão de ponto de vista do autor. Tá.
que eu preciso? Preciso ter entendido o texto. Agora eu olho para o início e para o final. Agora que eu entendi o texto, olho para o título. Igualação e a desigualdade. Igualação gera a desigualdade. Ó, igualação no texto é o quê? É aquilo que nos uniformiza. Todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ter o mesmo perfume. Todo mundo tem que ter o mesmo carro. Todo mundo tem que se vestir igual. Pronto. Olha como o título resolve a vida da gente no final. Ó, desigualdade. Desigualdade é consequência da igualação. Ou seja, todo mundo tem que ser igual. É uma cultura de consumo que gera cada vez mais desigualdade. Entendi o texto. Dominei. Agora, com isso em mente, vou ficar repetindo, que é para não perder a sanidade. Então, ele veio falar aqui, ó, olhe para cá. Ó, ditadura da sociedade de consumo, ditadura da organização desigual do mundo. Então, ó, a ditadura da sociedade de consumo, ela exerce um totalitarismo igual ao da ditadura da organização desigual, ou seja, ele está relacionando sociedade de consumo e desigualdade, né? Aí ele está falando que essa maquinaria da igualação compulsiva, ou seja, ficar igualando, então o texto vai dizer que igualar significa não respeitar as diferenças, e ele diz que isso é ruim para a humanidade. Tá bom, aí agora eu vou responder a questão, se for necessário eu faço um gráfico. Ele está dizendo que igualação é coisa ruim. Por quê? Porque diferenças são positivas. Então vamos lá. Ó, é correto afirmar que na sociedade de consumo há uma estandardização que descaracteriza as individualidades. Estandardização que descaracteriza, olho lá para o início e para o final. Estandardização é o quê? Igualação. Entendi. Descaracteriza as individualidades é porque o que ela faz? Prejudica as diferenças. Individualidade é coisa boa. Estandardização é coisa ruim. Olha que perfeição. Parece A, mas é claro que você vai comparar com as demais. B. Vive-se uma realidade projetada para preservar valores pessoais. Olha lá. Preservar valores? Não, pelo contrário. Igualar. Está dizendo o contrário. A letra B está falando bem da realidade, mas a tese é negativa. Você entendeu? Inverteu, não é a B. C. Existe uma desconstrução do sentido de vida social solidária. Dri, estou ficando doido. Resuma o que você está lendo, traduza. Quando você chega a C, você já começa a ficar louco. Aí sabe o que você faz? Traduza o que você está lendo. Desconstrução. Desconstrução do sentido de vida social. Desconstrução, e está dizendo que a vida social solidária é desconstruída. Gostei, Dri, porque a vida está assim. As pessoas não são mais solidárias. Acabou a solidariedade, sabe? Ninguém ajuda ninguém. De onde você está tirando isso? Da vida, não do texto. A letra C, cuidado, ela vai tentar te seduzir falando de solidariedade. Onde é que está isso no texto? Aí você vai se lembrar de mim. A Adri falou que a banca adora verdades da vida para pegar o cara perdido. O cara perdido que não entendeu nada do texto, ele vai lá e marca C. Ele fala, cara, ó, é isso mesmo, eu acho que acabou esse negócio de solidariedade. Que isso? Tá louco? Isso nem disse isso no texto. D. Propaga-se a igualdade como forma de manter o senso de coletividade. Propaga-se a igualdade? Não, a tese é de crítica. Se for necessário, escreva, desenhe, faça símbolo. Coloca assim, a tese do autor é coisa ruim. Tá falando mal. O autor fala mal da sociedade de consumo. E a letra D tá falando bem, nada a ver. Teve gente marcando a D. Mas tá dizendo o contrário. E, olha aí, propõe-se uma nova perspectiva de vida. Que nova perspectiva? Fundada na
fruição do momento. Ó, tipo, viva o momento. Que louco! Eu, hein? A letra E está falando positivamente da tese do texto. Só que o texto, a tese, que é o ponto de vista do autor, é uma crítica, é coisa ruim. Olhe para o título, olhe para o início. Não pode errar esse tipo de questão. Não pode errar. E ainda digo mais. A galera leva um tempão para resolver, porque vai procurar cada alternativa no texto. Você não, você é o cara do gráfico. Você é o cara que fica lendo o início e o final para não se perder. Não vai perder tempo procurando cada alternativa no texto. Você não vai fazer isso. E quando você sentir que você está enlouquecendo, você vai resumir o que você está lendo. Vai chegar uma hora que... O que a banca faz? Ela usa substantivos abstratos. Ela usa muitos substantivos abstratos que deixam o candidato zonzo. Fruição, desconstrução. Com os substantivos abstratos, o que você deve fazer como leitor? Traduzi-los para uma realidade concreta sua. Traduzir mesmo com a sua linguagem. Entendeu? Ó. Mais uma. No editorial é defendido o ponto de vista de quê? Pronto, mais uma questão de ponto de vista do autor, tese. Tá bom. Ó, olho para o início. Já reparou que normalmente a resposta está no primeiro ou no segundo parágrafos? Ou no último? Toda vez que a banca fala. O editorial defende a tese. O autor defende a tese. O autor... É sempre assim. Tá. E não existe uma solução simples e rápida para o ensino básico público no Brasil. Ih, começa falando coisa ruim. Não há solução simples e rápida. Esqueça. Vê como eu tenho mania de positivo e negativo? Isso ajuda a resumir o texto. Mas agora vai girar. Ó, mas, o que vem depois do mais é sempre mais importante do que o que veio antes. Então, toda vez que você estiver lendo, viu que ele começou falando coisa ruim e veio mais, então é porque ele veio enfatizar o positivo. Registraram-se nos últimos anos iniciativas meritórias em lugares tão diversos como Ceará, Espírito Santo, blá, blá, blá. E há espaço para experimentar mais. Nesse contexto, é bem-vinda a proposta paulistana de autor... Viu? Bem-vinda, coisa boa. Ó, coisa boa, ó, tá retomando o contexto anterior. Ó, é bem-vinda a proposta paulistana de autorizar o terceiro setor a gerir parte das escolas municipais. Então, ele começa falando que não há solução simples e rápida para o ensino básico, mas estão acontecendo iniciativas boas. Aí, ele fala da proposta paulistana de autorizar o terceiro setor a gerir parte das escolas municipais. Um projeto de lei com esse teor tramita na Câmara Municipal. Pela proposta está retomando o quê? Proposta paulistana, eu sou das setas, as organizações sociais contratadas teriam liberdade. Organizações sociais, está retomando o quê? Está retomando o terceiro setor. Olha que legal. Aí você começa a entender o que ele quis dizer com o terceiro setor. Teriam liberdade para definir projeto pedagógico e metodologias de ensino. Está retomando o quê? Gerir. Olha que legal. Ele está explicando o que ele quis dizer com gerir. Pronto, dominei o texto. Ganhariam autonomia, blá, blá. Tá bom, vou para o final. Lá no final, ó, aí eu vou para os 3 últimos parágrafos. Mas quando eu vou para os 3, eu fico assim, coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. E fico também olhando para o início. Eu não fico lendo o parágrafo curtindo, eu fico assim, ó. Não se trata, obviamente, de substituir a estrutura de escolas. Blá, blá, blá. É meritório, isso sim. Ah, então tá retomando o positivo. Introduzir um pouco de diversidade no ecossistema. Ah, então ele está falando que esse tipo de iniciativa é boa. Olha para o início. Ó, diversidade. Por que diversidade? Porque ele está falando de organizações sociais, terceiro setor. Entendi. Ó, então diversidade é coisa boa. A rede oficial, como está estruturada hoje, acumula problemas. Ó, então o hoje é coisa ruim. A iniciativa é coisa boa.
exemplo gritante é, absenteísmo de professores. Exemplo gritante de quê? De coisa ruim. Tá retomando ruim. É assim que você tem de ler. Não é assim, realmente, brincadeira, na escola da minha filha também. Vou te dizer, professor nunca vai, entendeu? Se você perceber que você está lendo assim, significa que você não está sabendo fazer prova. Você vai ler assim, exemplo gritante, está retomando o que ele disse aqui de a rede oficial hoje, que acumula problemas. Aí ele vai dar exemplo de problema. Absenteísmo de professores. Entre faltas abonadas e licenças médicas, cerca de 10% dos docentes deixam de comparecer. Entendi, tá falando ruim. Aí você fica... Agora eu vou para o último parágrafo, que ele é decisivo para eu entender o ponto de vista do editorial. Não se deve, contudo... Olhe para mim, adversativa. Dri, como assim? Quando você vê uma adversativa, o que é que você faz? Rapidamente, você dá foco, ênfase ao que vem depois. Então, tá vendo esse contudo? Esse contudo, o que vai vir depois dele é o mais importante do texto. E eu fico lendo o início e o final agora, Não se deve, contudo, passar um cheque em branco para a prefeitura. É preciso que a proposta seja discutida a fundo pelos vereadores paulistanos e que cautelas extras... Tá, entendi. Então, ele está dizendo que essa proposta, que está retomando o quê? A proposta que ele falou lá no início do texto, que é positiva, ele está trazendo uma ressalva, dizendo que ela precisa ser discutida a fundo e que haja cautela. Agora eu olho para o título. Título salva. Olhe para o título. Opção no ensino. O que é opção no ensino? O título se refere a quê? Manda a seta para quê? Para a iniciativa paulistana. Então o título, opção no ensino, agora eu estou entendendo o texto, é a proposta. Opção no ensino, é coisa boa ou coisa ruim? Boa. O texto veio falar de não há solução simples e rápida para a educação, mas existem soluções que valem a pena, como a proposta de São Paulo do terceiro setor. Termina o texto reafirmando que essa proposta é positiva, fazendo aí uma ressalva para que haja cautela e que se tenha cuidado com isso. Beleza. Vou lá e faço um gráfico para não me perder nas alternativas. Tá, então ele fala da proposta, que a proposta é algo positivo. Proposta paulistana. E aí, depois, se precisar, eu volto ao texto, mas já fez um gráfico. As organizações sociais têm a ver com a proposta paulistana. Podem ter papel importante na correção de problemas comumente encontrados na rede pública de ensino. Organizações sociais, papel importante, está falando do positivo, gostei. B. A proposta paulistana de integrar o terceiro setor à administração do ensino não deveria se estender? Como assim que não? Que ele tá pelo contrário, está dizendo que a contratação de pessoal... inverteu, fora a letra B. O outro lá vai para o texto, você não. C. Os resultados insatisfatórios da aprendizagem nas escolas municipais são consequência do quadro reduzido de professores. Olhe para o título. Ponto de vista do editorial. O ponto de vista do editorial é falar dos resultados insatisfatórios da aprendizagem nas escolas municipais? Não, nada a ver. Mas o outro lá foi lá e marcou a C. Sabe por quê? Porque ele disse, realmente, vou te dizer, o negócio tá feio hoje. O negócio tá feio e se hoje as crianças não aprendem, é porque não tem professor. Olha a letra C tentando seduzir o candidato com uma verdade da vida. Só que você não, você é o cara frio, calculista, que se atém ao que você leu no texto. E ele não veio falar disso, então fora, você não vai me seduzir. D, a gestão desastrosa. A letra D é para o cara que está revoltado.
marcar, que ele fala, ó, é um desastre. A gestão desastrosa de creches por entidades privadas tá falando coisa ruim das entidades privadas. Mas o editorial defende, volte para o texto, não esqueci, volte para o texto. Organizações privadas têm uma conotação positiva. Nada a ver, a letra D está invertendo. E o alto custo com a fiscalização de contratos e dos serviços prestados inviabiliza a parceria. Inviabiliza não, a parceria é coisa boa. E a letra E está falando coisa ruim. Inviabilizar está dizendo que a parceria, ó, é dedinho para baixo. Só que o texto, ó, é dedinho para cima. Pronto! Gabarito letra A. Entendeu? Poderia ficar aqui resolvendo 500 questões iguais. E elas seriam do mesmo jeito. Todas. Todas com a mesma técnica. Ó, última. Vou para o comando. Um argumento utilizado no editorial para rebater o ponto de vista dos opositores. Prova do TJ São Paulo, que eu não trouxe aqui, porque eu já resolvi em outras aulas. Prova do TJ São Paulo foi assim. Ela veio, num dos textos, a última prova, um dos textos trazia dois pontos de vista. São os piores textos. Presta atenção, olha para mim. Se na sua prova vier um texto rebatendo o ponto de vista do outro, que a gente chama de contra-argumentação, cuidado, é só você se organizar. Vou repetir. Por exemplo, eu posso vir com o meu texto, eu posso vir defendendo a tese de que, eu vou defender a tese de que estudar para concursos é bom. Estou defendendo a tese, estudar para concursos é bom. Beleza. Só que no meu texto, em vez de eu trabalhar só com a minha tese, que é a argumentação, eu vou trazer uma contra-argumentação, que é o quê? A de dizer que, olha, estudar para concurso é bom. Há aqueles que dizem que não é bom. E aí, o texto vai ficar brincando com dois pontos de vista. Isso aqui a gente chama de argumentação e contra-argumentação. Beleza, isso é uma forma de você defender a sua argumentação. É você mostrar que o outro, de quem você discorda, está errado. Então, ó, há aqueles que dizem que não, estudar para concurso é ruim. Mas onde eles erram? Aí eu começo a rebater. Qual é o problema desses textos? É que você tem que organizar qual é a opinião do editorial ou do autor e qual é a opinião contrária para você não se perder. É como se fosse o grupo A e o grupo B. Quem é A e quem é B? Quem é X e quem é Y? Então, existem provas da VUNESP em que ela faz isso, ela traz textos organizados de maneira que não venha só uma argumentação, mas a contra-argumentação. Desafio, não se perca. É só você se organizar. Ó, aqui é isso que ela está dizendo, rebater o ponto de vista dos opositores. Peraí, então existem dois pontos de vista. O ponto de vista do editorial, ó, um argumento utilizado no editorial. Editorial é a pessoa que escreve, não esqueça isso, é o autor. Para rebater o ponto de vista dos opositores, que eu vou chamar de B, é. Então, ó, a alternativa que eu vou marcar é A ou B. É a opinião de quem? De A ou de B? De A. Então, eu vou lá, primeiro, organizar, em relação a esse plano diretor de São Paulo, eu vou lá organizar quem é A e quem é B. Vamos ao texto? Ó. Como assim, Dri? Você tem que achar qual é o ponto de vista do editorial e qual é o ponto de vista que o editorial está rebatendo, que é a contra-argumentação. Para você não se enrolar nas alternativas. Só isso. Argumentação, contra-argumentação. A e B. Vem. Assim, a revisão segue a proposta, blá, blá, blá. Ó, deixa eu só mostrar o início. Ó, os rumos do Plano Diretor de São Paulo. Só para você entender o início. A revisão do Plano Diretor de São Paulo divide urbanistas. Olha para mim. Divide já é o A e o B.
Entendeu por que a banca fez aquela questão? Porque há uma polarização aí de opiniões. Você que é o cara treinado não vai ler assim, deixando fluir. Você já vai organizar. Peraí. Quem é A, quem é B? Após a primeira votação na Câmara, há 3 semanas, a celeuma se espraiou pelo debate público paulistano. Isso é positivo. Cidadãos se responsabilizando por sua cidade são, por definição, a base de uma cidadania construtiva. Mas as emoções extremadas sugerem uma... depois do mais vem o mais importante. As emoções extremadas sugerem uma contaminação desastrosa das políticas urbanas pela política partidária. Plano vigente em São Paulo. Plano vigente em São Paulo está retomando o quê? Foi aprovado em 2014 para valer até 2029. Plano vigente está retomando o plano diretor. Organiza as setas, senão você não vai entender o texto. Foi aprovado em 2014 e ele disse desde 2020 a revisão divide. Então, peraí, foi aprovado em 2014 para valer até 2029, ou seja, olhando para cima, em 2020, então, eles começaram a fazer a revisão do plano que foi aprovado em 2014, com a meta de reduzir as desigualdades socioterritoriais para garantir em todos os distritos da cidade, blá, blá, blá. Então, aqui ele está mostrando a meta do plano diretor de São Paulo. Qual era a meta? Reduzir as desigualdades. Tá. Dri, o que eu estou fazendo aqui? Você tem que procurar os 2 pontos de vista. Não pode esquecer o que você está procurando no texto. Volte à questão. A banca quer o ponto de vista do editorial e o ponto de vista dos opositores da revisão do plano diretor de São Paulo. Então, agora eu vou para o final. Agora que eu entendi mais ou menos essa revisão, eu vou agora para o final. Assim, a revisão segue a proposta de adensamento inteligente. Longe de fazer terra arrasada do plano, ela o amplia. Então, peraí, a revisão segue a proposta de adensamento inteligente. Longe de fazer terra arrasada do plano, ela está retomando o quê? A revisão amplia. Amplia o quê? O plano. Pode-se divergir se essa ampliação é mais ou menos inteligente. Mas é estranho os críticos denunciam. Críticos está retomando o quê? Dri, não estou mais entendendo. Então coloque seta. Quem são os críticos? Quem são os críticos? Mas é estranho os críticos denunciarem o caos e a destruição a serviço da voracidade das incorporadoras. Então, quem são os críticos? Os críticos são os opositores. Então, é o B. Quando ele diz é estranho, aqui é o A, é o ponto de vista do editorial. Achei o modalizador. Achei a resposta para a minha questão. A banca pediu o ponto de vista do editorial que rebate os opositores. Você foi para o final do texto, início e final, e achou no final. É assim. Tá, agora eu vou entender direitinho qual é a crítica do ponto de vista do editorial e o ponto de vista dos críticos. Mas é estranho os críticos denunciarem o caos e a destruição a serviço da voracidade das incorporadoras. Se há essa voracidade está retomando, voracidade das incorporadoras, ela reflete o desejo dos cidadãos de morarem, trabalharem e se divertirem próximos uns aos outros. Anseio que é a essência da cidade. Então, peraí. Então, agora eu estou entendendo. O editorial, ele é contra ou a favor da voracidade.
Como assim voracidade? Voracidade é o quê? Desejo dos cidadãos de morarem. É a voracidade das incorporadoras. Entendeu? Então, olhe para cá. Agora é a hora de você organizar o ponto de vista. Voracidade das incorporadoras, que é o plano diretor de São Paulo, que ele está dizendo aí. Voracidade, segundo os críticos, é coisa ruim ou coisa boa? Coisa ruim. Segundo o editorial, coisa boa. Tanto é que ele explica, ó, ela, que está retomando a voracidade, reflete o desejo dos cidadãos de morarem. Então ele está dizendo que voracidade não é ruim, não, é bom. Aí ele diz, a de São Paulo, ou seja, a cidade de São Paulo, continua crescendo em população e renda. Construtores procuram atender essa demanda. Isso aqui está retomando o quê? Voracidade. Então ele está dizendo, de novo, o argumento do editorial é construtores, coisa boa. Esse é o ponto de vista dele, construir não é ruim, segundo o editorial. Construtores procuram atender essa demanda onde for permitido, e quanto maior a oferta, menor será o custo para viver na cidade. Aí ele diz, é legítimo questionar a ideia do plano, mas parece exagero, politicamente motivado, prever o caos se elas forem aprovadas. Olhe para mim, qual é o ponto de vista do editorial? O ponto de vista do editorial, então, Dri, é o que vem depois do mais. Ele veio criticar quem acha que as incorporadoras trazem o caos. Ele veio criticar, ele é contra os opositores que são contra o caos. Aí, quando for assim, eu vou lá e faço assim, ó. Incorporadoras. Que é a revisão do plano diretor, né? Incorporadoras, segundo o editorial, que é o A, é o quê? Coisa boa. E opositores que criticam o plano diretor São Paulo, o grupo B, diz o quê? Coisa ruim. Entendeu? Por quê? Porque ele acha exagero. Exagero. O editorial acha um exagero. Entendeu? Ele é a favor do quê? Ele acha que não tem que ficar fazendo revisão nenhuma. A favor do crescimento. Agora, deixa eu ver se tem título. Se tiver, melhor. Ó, rumos. Olhe para cá. Rumos do plano diretor de São Paulo. Título. Agora, resuma. Rumos. O editorial, ele é contra o plano diretor ou ele é a favor? Ele é a favor. Opinião do editorial. Ele veio criticar quem está atravancando a revisão do plano diretor. Quem está com mimimi. Entendi. Pronto, agora eu vou para as alternativas. Dominei o texto. O argumento utilizado no editorial é, letra A, crescimento da cidade em população e renda. Olhe para o final. Veja, a de São Paulo continua crescendo em população e renda. Perfeição a letra A. B, diminuição das desigualdades Olhe para mim. B, diminuição das desigualdades socioterritoriais. Diminuição das desigualdades socioterritoriais é coisa boa? É. Diminuição da desigualdade é coisa boa. Olhe para o texto. O texto fala disso, de diminuição da desigualdade? Não. Ele fala do quê? Desejo de morar, trabalhar, se divertir, crescimento em população e renda. Ele está falando em diminuição da desigualdade? Não. A letra B é o quê? Extrapolação. Verdade da vida. A letra B foi feita para o cara marcar e falar, realmente, ó, tem que acabar com as desigualdades. Mas o texto não fala isso. Sempre a VUNESP vai trazer uma extrapolação. É coisa boa, dá vontade de marcar, porque o texto fala, ele é a favor do plano diretor, só que o plano diretor não fala das desigualdades. Então, isso é uma extrapolação. C, ó, ânsia de lucros. Ânsia de lucros. Tá falando o quê? Mal. E o ponto de vista do editorial é negativo ou positivo? Positivo. Então, a letra C eu elimino.
D, fragilidade da ideia de adensamento inteligente. Olhe para cá. Olhe para cá. O que a banca faz? Ela usa substantivos difíceis, abstratos. Você tem que traduzir. O que ele está querendo dizer? Fragilidade da ideia de adensamento inteligente. Não entendi nada, Adri. Eu estou com vontade de marcar D porque eu estou entrando em desespero. Aí sabe o que você faz? Com substantivos difíceis, você está desesperado? Vai lá para o texto. Onde é que ele falou de adensamento inteligente? Onde é que ele falou de adensamento inteligente? Lembra? Olha para cá. Falou no início e no final, não falou? Ó, ele diz aqui, ó, tá aqui, tá logo no início do parágrafo. Assim, a revisão segue a proposta de adensamento inteligente. Olhe para cá. Adensamento inteligente no texto é coisa boa ou coisa ruim? A revisão segue a proposta de adensamento inteligente. Longe de fazer terra arrasada do plano, ela o amplia. Pode-se divergir se essa ampliação é mais ou menos inteligente, mas é estranho os críticos denunciarem o caos e a destruição. Então, volte. Adensamento inteligente está do lado do editorial? É ponto de vista do editorial ou dos opositores? É A ou B? Agora que você leu, veja. Adensamento inteligente é o editorial, é o positivo. Quando ele diz que a revisão segue a proposta de adensamento, ele está, o editorial, falando bem. Porque logo depois ele vem dizer, pode-se divergir se essa ampliação é mais ou menos inteligente, mas é estranho denunciar o caos. É como se ele dissesse, esse adensamento inteligente, você pode até divergir dele, mas dizer que é um caos não é. Então, fui ao texto, vi que adensamento inteligente é positivo, e a letra D está falando o quê do adensamento inteligente? Fragilidade. Ou seja, contradizendo o texto. Adensamento inteligente tem conotação positiva. E a letra D está falando fragilidade, que é coisa ruim. E o editorial, ele não fala coisa ruim, ele fala coisa boa. Então, não pode ser a D. Só que muita gente marcou a D, por quê? Porque estava lá no final do texto, porque não entendeu o que o autor quis dizer com revisão, achou que até o uso das aspas era uma crítica. Ou seja, a pessoa não entendeu o texto mesmo. O uso das aspas aqui é porque isso aqui saiu do texto da revisão. Você usa as aspas toda vez que você retira um trecho de outro texto. Quem é que se deu bem? Quem entendeu o positivo desse campo semântico. Mas como é que eu entendo isso? Lendo o texto e organizando as setas, vendo o que retoma o que. Isso aqui foi prova para auditor fiscal tributário. Você entendeu que a VUNESP sabe fazer prova? Ó, letra E. Revisão, ó, desejo de isolamento da maioria dos cidadãos. Olhe para cá. O que a banca está fazendo na letra E? Colocando uma alternativa para o candidato desesperado marcar. Ele dizia assim, quer saber? Eu vou me isolar. Eu vou me isolar da vida. Acabou esse concurso. Eu vou para a roça. Entendeu? O cara, a letra E, a banca, eu vou te dizer, ela tá a cara da FGV. Ó, a letra E tá falando nada a ver, tá falando uma coisa ruim. E o argumento utilizado para rebater é positivo. O editorial é a favor do plano diretor de São Paulo. E a letra E, o desejo de isolamento, é o contrário do texto. O texto veio falar de crescimento. Mas você entendeu por que a pessoa marca E? Por desespero. Aí você não vai dizer, Dri, eu marquei aí. Dri, eu fui o cara. Ó, olha pra mim. Acabou aqui o vídeo. Deixa eu te falar. Não é fácil, mas você pode reparar. Dependendo do concurso, a banca sabe fazer prova. Auditor fiscal. Olha isso. Olha pra cá. Olha o texto. Argumentação contra argumentação. Esse aqui foi analista técnico, ok. Não é um concurso tão famoso. Beleza. Ó,
Polícia Civil de São Paulo. Olha a diferença. Olha a diferença de texto. Igualação, desigualdade. Você entendeu? Depois não diga que eu não avisei, tá? Dri, então, minha filha, o que eu faço? Faça assim, como eu te ensinei. Leia, seta. Para você não vai vir moleza. Seta, isso está retomando o quê? Positivo, negativo. Tô sentindo que tô surtando. Cheguei à letra C, não entendi nada. Volto ao texto. Início, final, gráfico. Não tô entendendo o texto? Sempre busco as retomadas. Tudo que se diz no texto é retomada do que se disse antes. Então, vá colocando as setas que você organiza o texto. Trabalhe com as polarizações, positivo e negativo. Cuidado com as verdades da vida. A banca coloca alternativas que têm a ver com a vida e o candidato em desespero e se sentindo cuidado e abraçado, marca. Ele fala, muito obrigada, eu quero ir para longe daqui.